Olá, queridos, estamos de volta para o Tempo de Avivamento. Estamos fazendo a leitura do livro dos Caçadores de Deus, de Tom Tinney, Minha Alma Te Busca Incansavelmente, capítulo 5, parte 2, parte final. Fugir ou entrar, Êxodo 20, 18 a 21. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor de trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Que dicotomia divina! Um correu para dentro, outro fugiu desesperado. Deus estava chamando o povo para a sua intimidade, mas ele correu para o lado oposto. Disseram a Moisés: não fale Deus conosco, para que não morramos. Êxodo 20, 19. Eles entenderam que somente quem se enquadrasse do padrão de Deus descrito nos 10 mandamentos poderia sobreviver em sua presença. Ao fugir, estavam dizendo: não queremos nos submeter a isto. Não deixe que Deus fale conosco agora. O que o Senhor queria quando os 10 mandamentos foram entregues a Moisés era purificar o comportamento de seu povo para que pudesse tê-lo mais perto. Deus queria mais uma vez andar com o homem no frescor do dia. Ele queria sentar-se com seu povo e compartilhar com ele o seu coração em doce e terna comunhão. Nada mudou, meu amigo. Ele ainda busca o mesmo relacionamento com você e comigo. A reação mais adequada do povo naquela situação seria responder: sim, Senhor, fale conosco, mesmo se tivermos que morrer. A triste realidade é que a maior parte dos cristãos não tem noção do que seja viver na presença constante de Deus, porque se recusaram a retirar as impurezas de suas vidas, e o que tentam retirá-las se detém diante do legalismo. Ouça os passos do Pai. Os israelitas expressaram seu medo a Moisés, que lhes explicou: não temais. Deus veio para vos provar e para que seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Êxodo 20, 20. Você já reparou como os passos de nossos pais pareciam mais fortes quando vinham em nossa direção, principalmente se estivéssemos fazendo algo errado? Era isso que os israelitas estavam ouvindo, os passos do Pai. A Bíblia diz que o povo ficou de longe enquanto Moisés se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Que imagem! O povo corria para um lado e Moisés corria para o outro, dizendo: venham, é o Senhor que está aqui. Ele só quer que nos aproximemos. Ele nunca fez isso antes. Eu já havia me aproximado antes, mas agora Ele quer que façamos isso juntos. Deus sempre começa pela liderança. Moisés já havia se chegado àquela nuvem, mas naquele dia Deus queria que os israelitas se juntassem a Moisés. E eles fugiram. Parece que a história do povo judeu declinou a partir do momento em que Deus disse: venham, e o povo disse: nem pensar. Este problema não era exclusivo do povo de Deus no tempo de Moisés, ele está bem presente na igreja hoje. As pessoas não querem compromisso sério com Deus. Algo nos faz temer o compromisso que nasce da intimidade com Deus, talvez porque a intimidade requer pureza. A intimidade requer o fim dos dias de diversão e entretenimento na igreja. O que quero dizer com diversão e entretenimento? Bem, se para você isso significa muita emoção e pouco compromisso, então você não tem feito mais do que flertar com Deus. Preciso entrar em detalhes. Alguns só querem as emoções e os arrepios, mas sem usar a aliança de compromisso. São como garimpeiros religiosos em busca de unção, dons e bênçãos, felizes com bombons, flores e joias. Deus está cansado disso. O Senhor busca uma noiva, não uma namorada, alguém que vá se envolver em intimidade e em comprometimento com Ele. Temo que muitas pessoas na igreja se aproximem de Deus para obter o que desejam, sem na verdade estarem comprometidas. Deus está dizendo à sua igreja: não é isso que eu quero. Se a igreja quer o noivo, temos que nos comprometer. Temos buscado amor sem compromisso, mas Deus está dizendo intimidade. O avivamento nasce da intimidade. O fruto do avivamento vem do compromisso com o noivo. Os filhos são fruto da intimidade. É hora de nos aproximarmos. Geralmente colocamos os carros na frente dos bois, queremos o avivamento, dizemos, mas não mencionamos nada sobre intimidade. Procuramos o avivamento sem procurarmos por Deus. É como se alguém do sexo oposto chegasse para você dizendo: quero filhos. Não lhe conheço bem, nem sei se gosto de você, não quero casamento nem compromisso, mas quero filhos, que tal?
Líderes têm escrito uma infinidade de livros do tipo Como Fazer as Igrejas Crescerem, mas parece que a mensagem que está por trás é: veja como fazer a igreja crescer sem maiores compromissos com o Senhor. Temos nos esforçado muito em procurar atalhos, lugares que não passem pela intimidade. Por quê? Porque tudo o que queremos é uma penca de filhos sentados nos bancos das igrejas para que possamos comparar com as de outras famílias e igrejas. Os filhos por si mesmos não formam um lar, eles devem ser fruto de um relacionamento de amor e intimidade. Francamente, muitas de nossas igrejas parecem fazer produções independentes. Onde está o Pai? O que devemos realmente buscar é um relacionamento real com Deus. Quando o marido e sua esposa se amam, não é difícil imaginar que terão filhos. É uma consequência natural do processo de intimidade, porque os maiores avivamentos do último século não aconteceram em solo americano. Acho que a escassez das manifestações de Deus a uma nação é proporcional ao declínio da moralidade e do nível de compromisso do seu povo com o Senhor. Penso que a busca do povo americano por um crescimento profundo em intimidade com Deus implicaria quedas nas taxas de divórcio e casamentos desfeitos. Em outras palavras, temos esquecido a nossa arte tão louvável de nos comprometermos com Deus. Como fizemos a escolha de fugirmos da presença dele no monte, todos os outros compromissos em nossas vidas começaram a se deteriorar e desmoronar da mesma forma. Crentes de incubadora não criam raízes. A maioria dos crentes hoje em dia vivem em incubadoras. Só se desenvolve em um ambiente acolhedor, longe do medo, angústia ou perseguição. Ser perseguido em nome de Jesus, Deus me livre. Se forem retirados de seu ambiente confortável e colocados no mundo real, onde sopra o vento da adversidade, cai a chuva amarga das perseguições, ou tiverem que encarar sol forte ou a estiagem prolongada, eles descobrirão que nunca desenvolveram raízes na incubadora. Logo murcharão dizendo: não fui feito para isto. Deus tratou comigo de tal forma que tive que redefinir alguns de meus critérios quanto ao que significa ser salvo. Se a presença de Deus só se manifesta em nossas vidas, em ambientes perfeitos, o que dizer dos cristãos que parecem e padecem perseguições? Deus não estava em suas vidas. Em sua época não havia seminários, corais, nem os últimos hits evangélicos. Não havia templos com ar-condicionado, introdutores, conselheiros, enfermarias, sistemas computadorizados ou santuários carpetados. Seu ambiente não era dos mais agradáveis. Se fossem pegos cultuando ao Senhor, pagavam caro. Li o relato de um grupo de cristãos chineses que foram pegos durante um culto. Os oficiais colocaram um coxo no meio da cidade e obrigaram todos a urinarem dentro dele. Então mergulharam ali o pastor bem diante de seus olhos. Sabe o que aconteceu? A congregação dobrou de tamanho em 2 semanas. E não foi por causa de seu belo santuário ou da equipe de louvor. O verdadeiro crescimento da igreja, sob qualquer situação, quer de liberdade ou perseguição, só pode vir de um íntimo conhecimento do Deus vivo, a confissão daqueles que o amam. Os que amam o Senhor não avaliam seu relacionamento com Ele pela situação de sua vida financeira, emocional ou pelo aproveitamento do culto, antes fazem suas as palavras de Paulo, Atos 20 e 24. Porém, nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Esta é a confissão daqueles que amam o Senhor, daqueles que estão em íntima comunhão com o seu Criador. Deus está chamando a primeira vez que Ele fez, revelou isso, tremi e chorei diante do povo. Hoje vocês estão no Monte Sinai e Deus está chamando para um relacionamento pessoal com Ele. Se você ousar responder a este chamado, tudo que tem feito até hoje será mudado. É o mesmo que lhe digo agora. Sua decisão hoje irá determinar o avanço ou o retrocesso na sua caminhada com Cristo. A intimidade com o Senhor requer um certo nível de quebrantamento, pois é do quebrantamento que nasce a pureza. O culto, entretenimento acabou, meu amigo. Deus está lhe chamando. Será que não queremos subir ao monte porque Deus vai olhar dentro de nossos corações e sabemos muito bem o que Ele vai encontrar?
Temos que tratar não só de nossas ações exteriores, mas de nossas motivações internas. Temos que estar limpos, porque Deus não pode revelar sua face a uma igreja mais ou menos pura, pois ela seria consumida em questões de segundos. O Senhor chama à purificação todos aqueles que clamam por avivamento. É por você que Ele está procurando. Deus quer que você se aproxime, mas para isto Ele terá que tratá-lo. Isto significa que você terá que morrer. O mesmo Deus que disse a Moisés: nenhum homem viu a minha face e viveu, hoje Ele chama. Então lembre-se de passar pelo altar do perdão e do sacrifício. No seu caminho para o Santo dos Santos está a hora de deixar o nosso ego na cruz, crucificar nossa vontade e deixar de lado nossos compromissos carnais. Deus convida você para um nível mais elevado de comprometimento. Esqueça os planos que já estão traçados, deixe-os no altar de Deus e morra para si mesmo. Ore: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? É hora de deixar tudo de lado e cobrir-se com sangue. Nada pode sobreviver na presença de Deus, mas se você estiver morto, Ele fará com que você viva. Se você quiser desfrutar da presença de Deus, tudo o que tem que fazer é morrer. Quando o apóstolo Paulo escreveu: dia após dia morro, ele está dizendo: dia após dia entro na presença de Deus. 1 Coríntios 15:31. Não fuja, entre em nome de Jesus. Amém.